Fala, Nação Azul, começando aqui mais um vídeo. Galera, a classificação tava na nossa mão e deixamos escapar, hein? Aquela saída de bola acabou com o jogo. Cruzeiro em cima, o problema do Cruzeiro não é nem que o Cruzeiro não ataca, não. O Cruzeiro tá atacando todo o jogo, tá sendo o melhor time da partida todo o jogo, mas não consegue ganhar. Então não adianta ficar atacando e não fazer gol. O Cruzeiro precisa urgentemente de um centroavante. Se não tiver um centroavante que mete gol, não adianta não. Porque a gente tem dois pontas bons ali, o Vital e o Bruno Rodrigues, indiscutíveis. Mas a gente precisa de um cara que faz gol ali pra gente, porque senão não adianta. A gente precisa de um centroavante urgente, senão a situação vai ficar muito complicada. De lateral a gente tá bem. A zaga também deu uma melhorada, mas olha a paçoca que entregou hoje. Complicado. Créditos para Sport Center da ESPN. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Você tem que ver o que eles falaram. Disseram que o Cruzeiro acabou com o jogo, jogou muito mais, mereceu vencer, mas não adianta, né? Se não fizer gol, não adianta. Pode jogar melhor o que for, que a gente nunca vai ganhar. Mas antes, galera, um pedido muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você nunca perder uma notícia do Cruzeiro. E se você gostar do conteúdo, curte aqui embaixo que vai nos ajudar bastante. Bora pro vídeo. Cruzeiro e Grêmio. Grêmio que está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. E está classificado depois de um erro na saída de bola do Cruzeiro. E aí o Grêmio foi lá e aproveitou com o Vila Sante. O Vila Sante fez 1-0 com a ajuda do Soares, é verdade. E foi o suficiente para dar a classificação ao Grêmio. Primeiro jogo tinha sido empate e agora com a vitória o Grêmio comemora demais. Mas olha, mais sorte que juízo teve esse Grêmio, porque o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, amassou em alguns momentos. Renato, com certeza, ficou muito aperreado em alguns momentos dessa partida, mas ele sai classificado. Deixa eu dar boa noite para os nossos comentaristas. Fala, Gustavo Zupac. Tudo bem, Marcela? Boa noite, boa noite, Mari, boa noite aos fãs de esporte. Sabe aquela história de jogar no erro do adversário? Sim. De jogar por uma bola? O Grêmio fez tudo isso. Jogou por uma bola e jogou no erro do adversário. A hora que o adversário errou, o Grêmio marcou. E a gente tem muito para falar, porque esse jogo mostrou estratégia do Grêmio. O Grêmio soube jogar o jogo. E o Cruzeiro com muita iniciativa, com muito volume, mas com seus problemas para resolver o jogo, para resolver as questões do jogo. Então, olhando pelas estratégias, por acertos e erros, dá para dizer que foi justa a classificação do Grêmio pelo entendimento do que o jogo pedia. O Grêmio soube jogar o jogo. O Cruzeiro foi superior quase que o jogo inteiro, mas o Grêmio soube jogar e volta classificado. Então tá certo, se é isso que vale, então o Gustavo Zupac está dizendo que acha justo. Eu fiquei com aquela coisinha, sabe? Eu achei, sabe, aquela coisa do mais sorte que juízo. Foi o que eu fiquei, essa impressão que eu tive desse jogo do Cruzeiro com o Grêmio. Mas assim, de todo jeito, Mari, e é importante que diga também para o fã de esportes, é que quando acabou a partida, a torcida do Cruzeiro aplaudiu demais o time. Sim. Ou seja, começa a ver, sim, uma equipe que evolui. Mas não começa, né? Boa noite, amigos. Eu acho que já vem acompanhando essa evolução, né? Não é de hoje, assim. É uma equipe que vem evoluindo e mesmo nos tropeços, nas vitórias que não acontecem ou nos empates que poderiam ser vitórias, por exemplo, contra o Flamengo, a torcida entende o momento. Eu acho que o Grêmio, por exemplo, se não fosse justamente esse erro, como que teria sido o resultado da partida? Então, eu acho que o Grêmio com muitos problemas, claro que sai vencedor, sai com a vaga garantida, mas eu acho que fica um alerta para uma próxima, assim, sabe? Para essa sequência, para como que o Renato ele vai conseguir entender o adversário que não tem eficiência como o Cruzeiro não teve hoje. E sobre partidas que a gente avalia os números ali e tenta entender, os números do jogo de hoje, assim, jogam completamente contra o time do Grêmio, mas o Grêmio que conseguiu a vaga. Pois é, são números realmente que falam muito a favor do Cruzeiro, mas a gente sempre fala, né? A frieza dos números, que muitas vezes... hoje é realmente impressionante. Não conseguem traduzir o que aconteceu na partida, Zupac. Hoje os números mostram o que foi o jogo, qual foi o roteiro do jogo, né? Porque o jogo inteiro foi o Cruzeiro em cima e o Grêmio muito atrás. O Grêmio muito atrás, tentando bloquear de alguma forma o Cruzeiro. Esse foi o roteiro do jogo. E aí, a hora que o Cruzeiro erra, aos 27 minutos, no erro do Oliveira, diante do Soares, o gol do Vila Sante, o jogo não muda, o jogo continua o mesmo, né? Que é o Cruzeiro o tempo inteiro no campo de ataque. Durante o primeiro tempo, principalmente, o Cruzeiro encontrou
espaço para trabalhar essa bola até chegar no último terço ali, até chegar mais próximo à linha defensiva do Grêmio. Da linha defensiva do Grêmio para trás, em direção ao gol do Gabriel Grando, o Cruzeiro teve muita dificuldade. O Grêmio defendeu bem a sua última linha. Até então, no meio-campo, o Cruzeiro estava encontrando espaço para fazer essa bola girar. E aí o Grêmio conseguia bloquear lá atrás. E o Cruzeiro resumia os seus ataques a cruzamentos. Durante a maior parte do jogo, na reta final, compreende-se mais. Porque é desespero, 1-0, e aí é claro que o número de cruzamentos vai subir, mas durante quase todo o jogo, o único recurso que o Cruzeiro encontrou para entrar na área do Grêmio foi através de cruzamentos. E isso diz sobre a dificuldade do Cruzeiro de penetrar, ou com chute de fora da área, como a gente vê agora no chute do Matheus Vital. A dificuldade do Cruzeiro de penetrar com essa bola controlada e o bom trabalho da linha defensiva do Grêmio. O Bruno Alves salvou uma bola em cima da linha, num cabeceio do Dourado, estava 0-0 ainda, que foi impressionante. E aí, no segundo tempo, assim, o Cruzeiro foi dar um chute com mais de 15 minutos. O Cruzeiro foi dar um chute certo no segundo tempo com quase 25 minutos. Então o Cruzeiro teve dificuldades ofensivas. A reta final, de fato, foi um sufoco. De fato, foi um amasso e chance para lá e chance para cá, e o goleiro pegando e pênalti pedido, aquela coisa toda. Mas o Cruzeiro teve dificuldades ofensivas no jogo de hoje. O Grêmio teve dificuldade para conter o Cruzeiro, mas defendeu bem. E a narrativa do jogo foi inteira controlada dessa maneira. Só para o FanSport ter uma ideia, no instante do gol do Grêmio, do gol do Vila Sante, o Grêmio tinha 19% de posse de bola só. Né? Quase não pegava na bola, mas o Grêmio foi mais eficiente, o Cruzeiro teve problemas e o Grêmio levou a vaga. Primeiro tempo, Mari, só para também o fã de esportes que não assistiu a partida ter também uma ideia, o Grêmio teve menos de 80 passes nesse primeiro tempo e 43 certos. Sim. É muito pouco para um Termina a partida com um inteiro. aproveitamento de passes beirando 60%. É muito pouco, é muito baixo, assim. Realmente, os números, eles falam muito sobre o que foi a partida e o Grêmio sair com a vitória no erro do adversário. E é uma estratégia que o Pepa também usa, deixando o seu artilheiro no banco de reservas, né? O Bruno, ele escolhe não começar com ele, vem numa sequência aí de partidas, de minutos jogados. E aí, uma estratégia de começar com ele no banco de reservas, né? Acho que passa muito pela confiança que ele tem no elenco e essa produção ofensiva do Cruzeiro, que passa por vários jogadores do setor, né? O Cruzeiro, num determinado momento do jogo, principalmente no começo, ali até os 15 minutos, quando se sentia muito à vontade na partida, ele colocava quase que o time inteiro no campo de ataque. Ele fazia uma saída com 2 jogadores só, com os 2 zagueiros, uma linha de 3 à frente e 5 jogadores lá muito mais perto da área para fazer essa bola circular. Mas desde muito cedo já apostou nos cruzamentos. Desde muito cedo já virou uma jogada cantada do Cruzeiro, sem hoje mostrar o repertório ofensivo que tem. Pouco aproveitou passes rápidos, trocas de aproximação. O Cruzeiro, que é muito forte pelos lados também, passou a não usar mais esse recurso num determinado momento da partida. E o Grêmio foi entendendo o jogo, né? Principalmente depois, quando consegue marcar, ele, ora, vez ou outra, adiantava um pouquinho, saía um pouquinho, mas entregou a bola para o Cruzeiro. O jogo foi inteiro com a bola no Cruzeiro. Ô, Zupa, o Bruno Rodrigues, ele começa no banco de reservas e a Mari falou, né, sobre isso. Ela entende o que quis fazer o Pepa, mas ele já tinha feito aquele golaço na primeira partida. É jogo tudo ou nada. Não era para ele ter começado esse jogo? Assim? A gente ainda vai ver o que o Pepa vai falar, mas o que se entende é que foi uma opção física, né? Do desgaste, do acúmulo de jogos. O que a gente poderia pensar ok, não era melhor ter descansado o Bruno Rodrigues em outro jogo, então, para que ele estivesse em melhores condições para o jogo de hoje? E aí eu concordo. O Stênio não entrou bem, não fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o Bruno Rodrigues entrou. O Cruzeiro passa a ser um pouco mais objetivo, né? É bem verdade que nos últimos jogos, ele fez o golaço contra o Grêmio no jogo de ida. Ele vinha de uma boa sequência naquele momento, há algumas semanas. Nos últimos jogos, ele foi um pouco mais criticado do que elogiado pelo cruzeirense. E aí o Pepa fez a opção por descansar, por resguardar um pouco, talvez já apostando nele para um segundo tempo, com um período um pouco mais descansado. Mas essa escolha
física, né, que teve impacto técnico, não surtiu efeito. De fato, o Stênio não foi bem. Do outro lado, a opção foi pelo Wesley, que é o titular da equipe pela direita, mas o Wesley é um velocista. E o Grêmio não deu espaço para o Cruzeiro jogar. Então você fica com o velocista amarrado. Assim, o Wesley tentava, o máximo que o Wesley fazia era dar uma penteada, trazer para dentro e fazer o cruzamento. Porque se você tem um corredor, um cara para correr, e o seu adversário não te dá campo, vai correr para onde? Não tem para onde correr, né? Então a estratégia do Grêmio também atrapalhou o jogo de profundidade do Wesley. E aí o Henrique Dourado esperava os cruzamentos que vinham de um lado ou do outro. Gostei da movimentação dos meio-campistas do Cruzeiro. Eu gosto do Olisson, jogador que era da Ponte Preta. Acho que um volante, um meio-campista muito voluntarioso, com muita iniciativa de jogo, sempre tentando jogo vertical. O Matheus Vital tentando conversar com o Marlon pela esquerda o tempo inteiro. Então nessa faixa o Cruzeiro trabalhou bem, mas lá na frente, com seus 3 homens mais agudos, não conseguiu jogar. No segundo tempo, com o Gilberto, com o Bruno Rodrigues, na reta final com o Daniel Júnior, o jogo ficou mais aberto, o Cruzeiro teve chance para empatar o jogo. É bem verdade que o Cruzeiro sofreu o segundo gol no segundo tempo. Sofreu, verdade. Daqui a pouquinho a gente mostra. Um gol que foi anulado e eu acho que foi bem anulado. Também acho que foi bem anulado. Concorda, Mari, também? Tá, daqui a pouquinho a gente mostra. E foi no mesmo modelo, foi um gol de contra-ataque do Grêmio, como o Grêmio havia feito um gol de erro de saída do Cruzeiro no primeiro tempo. O Bruno Rodrigues fez falta, sim, né? Ele poderia estar em melhores condições para esse jogo. Ele é um atleta hoje bem importante para esse ataque do Cruzeiro funcionar. Ô Mari, lógico, a notícia de estar classificado é o jogo que você faz dar sangue mesmo, né? Essa última partida para chegar nas quartas de final. O Grêmio hoje comemora e a partir de amanhã precisa treinar e treinar demais, porque precisa apresentar um melhor futebol. Mas eu digo isso, você diz a mesma coisa para o Cruzeiro também. Hoje, choro que tem de chorar e amanhã começa o treinamento. Clássico, né? Tem um clássico ainda, só clássico, isso, né? É clássico contra o Atlético. Eu acho que, na verdade, assim, para esses trabalhos, principalmente mais recentes, praticamente todos os jogos são testes, né? E para mim, hoje, o Cruzeiro passou por um teste. Não foi aprovado, porque né, ele sai derrotado e sai eliminado, mas ele experimentou um tipo de jogo que ele vai precisar se reinventar em algum momento para ter o resultado. Tá. Se ele enfrenta um outro adversário com essa mesma postura, se não fosse talvez o erro individual ali de saída de bola e do gramado também, porque vendo a imagem bem parada, a gente percebe como a bola, ela enfim, é influenciada pelo gramado, a bola, a tomada de decisão, o pé que gira, o Castan já se projetando para receber lá na frente, tendo que voltar, enfim. Mas para mim é tudo teste. O Pepa ele vai ter que encontrar uma maneira dentro desse elenco de saber lidar com o adversário, com a proposta de jogo do adversário também. Então acho que passa por um teste que hoje não sai aprovado, mas também não apaga tudo. Mas também não está reprovado, tá ali na recuperação, a gente pode dizer assim. Vai fazer aquela prova extra. Exato, exatamente. E o Grêmio, Mari, precisa trabalhar muito, precisa melhorar demais pelo que você tem visto? O Grêmio ele vem de resultados importantes, né? Até para um resgate de confiança. Assim, tem o Atlético Paranaense também, né? Quando vence o Atlético poupando jogadores. Então, eu acho que ele consegue, pelo menos, subir um degrau nessa questão da confiança do grupo. E a gente vê que quando ele consegue um entendimento entre seus jogadores, as coisas realmente acontecem ali. O Renato encontrando essa maneira de jogar com 3 zagueiros, tentando dar o corpo para essa formação e esse jeito de jogar. Agora, eu acho que talvez peca muitas vezes também por tomada de decisão ali. Segura um pouco a bola, prende demais. A gente viu pelo menos 3 vezes o Soares desesperadamente pedindo esse passe rápido, né? Que seria a oportunidade de contra-ataque para o Grêmio. Mas vem de resultados importantes. A dúvida que eu fico é justamente essa. O que produziu hoje, porque produziu muito pouco, e desde o começo da partida entregou a bola para o adversário. Então, correu um risco também de ser eliminado sem propor o mínimo possível. Pois é. Tem isso, Zupa, é um Grêmio que no final dos jogos às vezes olha e fala, nossa, que sufoco, mas conquista bons resultados. E o Renato é esse jogador? É esse treinador? Assim, o Grêmio é um time que tem dificuldade para jogar sem a bola, né? É um time técnico, o Grêmio é um time técnico. Inclusive tem aí os números, já que você falou sobre isso, né? Contra o Cruzeiro, 180 passes, acerto de porcentagem 61,1%, 110 passes certos. Contra a LDU, 188, 113, o porcentagem de acerto 60,1%. E contra o Atlético Paranaense, 211 passes, 129 de acertos.
passes certos e 58,4% o aproveitamento. Hoje o Grêmio enfrentou um time que tem como característica tomar iniciativa. Galera, o que vocês acham que tá faltando pro Cruzeiro dar uma melhorada boa? Tá faltando o quê? O centroavante? Tá faltando treinar mais finalização? O que tá faltando alguém no meio ali pra distribuir melhor? O que você acha que tá faltando? Coloca aqui embaixo pra mim nos comentários. Beleza? Então é isso, galera. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.